Irmãos, sem perca de tempo, eu quero convidar você a abrir as vossas Bíblias, livro do Apocalipse, no capítulo 3, os versículos 7 e 8. Amém? Apocalipse 3, vamos ler os versículos. Obrigado. Versículos 7 e 8, amém? Amém. Quantos encontraram, nossa pastora não está aqui hoje, pastora Lúcia, mas quantos encontraram digam, eu vou para o céu? Eu vou para o céu. Eu acho que é pouca gente vai. Amém, irmãos? Quem não encontrou pode acompanhar aí no telão. Versículo 7 diz assim: e ao anjo do Senhor que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aleluia. Versículo 8: conheço as tuas obras. Você pode repetir comigo? Conheço as tuas obras. Para ficar melhor, conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Feche os olhos esta noite, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua presença estamos aqui nesta noite, Pai amado. Mais uma vez na Tua presença e mais uma vez na responsabilidade de ministrar não a minha palavra, mas a Tua palavra, que é verdadeira, que é pura, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Olha, Senhor, e que nesta hora, Senhor, eu desapareça neste lugar e que o Teu nome venha a ser glorificado, que o Senhor possa ministrar ao coração, continuar ministrando aos corações da Tua igreja, Pai. Nesta noite é o que eu te peço, em nome de Jesus. Você concorda, aplauda ao Senhor nesta noite por esta palavra. Amém, irmãos? O Senhor colocou, irmãos, esse texto no meu coração essa semana. Iniciei a semana, sabendo que eu iria ministrar. Nós estamos vindo de uma semana, pós-congresso, bem corrida. Nós estamos com o corpo físico bem cansado de trabalho. Essa semana também não estava me sentindo muito bem. Quarta-feira não pude estar aqui com os irmãos. Mas na quinta-feira, quarta-feira, sim, o Senhor colocou esta palavra no meu coração para ministrar à igreja, para nós nessa noite. Apocalipse 3, irmãos, vem narrando, a partir do capítulo 2, na verdade, João vem narrando as cartas, a qual direcionadas pelo Senhor às igrejas da Ásia Menor. João, ele está sofrendo o exílio na ilha, onde ele tem muitas revelações da parte do Senhor. Nós vamos ver no início do capítulo 1, deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo. No início do capítulo 1, João começa a ter visões e revelações, aonde ele vê o corpo de Cristo glorificado. Alguns meses atrás eu trouxe uma ministração aqui também falando exatamente isso, sobre essa visão que João tem no período de exílio, a visão do corpo de Cristo glorificado. E após João ter essa revelação, receber essas revelações e ter essa visão, ele é direcionado pelo Senhor Jesus a escrever 7 cartas direcionadas às igrejas da Ásia Menor. Cartas que continham exortação, ensinamento e consolo para as igrejas de Cristo localizadas nessa parte. Nós vamos ver no versículo 10 do capítulo 1. João diz assim: e eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E essas igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas a qual ele recebe a instrução do Senhor para escrever cartas para elas.
ensinando, consolando e exortando. Amém? Entenderam até aqui? A primeira carta que ele escreve, irmãos, é a igreja de Éfeso. Repete comigo, igreja de Éfeso. No capítulo 2, João começa a narrar as instruções e o que o Senhor diz para essa igreja. Jesus diz para elas: eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu trabalho e a sua paciência. Ele começa sempre o texto dizendo: eu conheço as tuas obras. E ele diz ao anjo da igreja que está em Éfeso. As igrejas, elas eram nomeadas de acordo com a sua localidade, porque não existia placa de igreja. Não existia placa de igreja. Hoje em dia nós temos Assembleia de Deus, Maranata, Igreja Batista, Igreja Casa de Oração. Mas nesta época as igrejas eram nomeadas pela localidade. E ao anjo da igreja, ou seja, ao líder espiritual daquela comunidade. É como se fosse a vocês que estão em Éfeso e ao pastor dessa igreja. Assim diz o Senhor. Esta carta via como uma revelação para essa igreja. E Jesus começa dizendo: eu conheço as tuas obras. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor é conhecido por Ele. Ainda que muitas vezes você possa não ser percebido pelo pastor, você pode não ser percebido pela igreja, você pode não ser percebido pela sua liderança, mas o que Jesus está dizendo para nós é que nada do que nós façamos para Ele passa desapercebido. E ainda que de repente você esteja fazendo um trabalho para Cristo, no anonimato, nessa noite Ele diz: eu conheço as tuas obras. Ninguém vê eu arrumar o banheiro, pastor. Ninguém vê eu limpar o banheiro. Ninguém vê eu preparar o alimento da cantina. Ninguém vê eu participando da pintura da igreja. Mas nessa noite Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Pastor, ninguém vê que muitas vezes eu divido no almoço com necessitado. Muitas vezes eu entro dentro do trem e começo a falar de Jesus. Eu distribuo quentinha e ninguém está sabendo disso. Mas aquele que é o primeiro e o último diz para nós nessa noite: eu conheço as tuas obras. Ainda que ninguém saiba, mas Ele sabe. E a palavra de Jesus para essa igreja é: eu conheço o seu trabalho, eu conheço as suas obras e a paciência que vocês têm. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava muito, era uma igreja ativa. Coloca para mim, por favor, capítulo 2, isso. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e os não são, e tu os achaste mentirosos. Próximo. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, uma igreja que pregava a palavra do Senhor incansavelmente. Só que essa igreja também tem uma repreensão do Senhor. O que Jesus diz para ela no versículo 2, a partir do versículo 4 e 5: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Você consegue entender que Jesus fala muito bem dessa igreja, do trabalho que eles executam? Ou seja, vocês trabalham para o meu nome incansavelmente, mas eu tenho uma reclamação a fazer sobre vocês, uma queixa, que é o que? Vocês deixaram o primeiro amor. A igreja de Éfeso, irmãos, embora seja uma igreja muito ativa, presta atenção nisso aqui, embora ela seja uma igreja muito ativa, ela se perdeu no meio do caminho. Se perdeu durante o trabalho para Cristo. Sabe o que eu vejo acontecer com o que começa a acontecer com a igreja de Éfeso, e eu percebo aqui, é que essa igreja entrou no modo automático. E se nós não tomarmos cuidado como igreja de Cristo, nós vamos servindo a igreja, vamos servindo ao reino, vamos servindo a nossa liderança no modo automático. Eu cumpro escala, eu executo tarefas, eu lavo banheiro, eu cuido da igreja. Essa igreja era uma igreja que trabalhava incansavelmente, mas havia deixado o primeiro amor. E igreja que trabalha sem amor não é igreja, é uma organização religiosa. Eita Deus, olha isso. A igreja de
apenas uma igreja que trabalhava, mas o amor por Cristo, o amor pela palavra havia ficado de lado. Só que o Senhor está convidando a essa igreja a se arrepender, porque se eu trabalho, mas não tenho amor, se eu sirvo, mas não entendo a mensagem da cruz, eu não sou cristão, eu sou religioso. Todo domingo às 18 horas estou na igreja, quarta-feira às 7h30, ensaio 2 horas, e eu faço, e essa igreja, embora trabalhava muito, mas havia se perdido no meio do trabalho. Porque, irmãos, a gente precisa entender por que nós estamos aqui, né? Precisamos entender por que eu sirvo a Deus. É por isso que é muito importante, e a palavra só diz que o nosso culto é racional. Você precisa ter entendimento por que você está aqui. Por que você está aqui? Por amor a Cristo, vim cultuar a Cristo, vim servir a Cristo, porque eu amo a sua palavra, porque Ele garante vida eterna, porque Ele morreu na cruz por mim. Entenda o que você está fazendo aqui. Porque senão muitas vezes a gente vai cumprindo e cumprindo escalas e não entendemos o motivo. Essa igreja, embora trabalhava incansavelmente, havia deixado o primeiro amor. E o Senhor estava advertindo a ela para que ela se arrependesse e fizesse o quê? Caminho de volta. Retorna da onde você caiu. Retorna da onde você se perdeu. Por que essa palavra é muito importante hoje, para nós no dia de hoje? Porque todos nós aqui, ou a grande maioria, trabalham no reino, sim ou não? Sim. Todo mundo trabalha aqui na obra do Senhor? Direta ou indiretamente, todos nós trabalhamos. E devido a esse excesso de trabalho, que muitas vezes nos cansa, a pastora outro dia fez até uma oração por mim aqui, na quarta-feira passada, né, irmãos? Porque a gente vai trabalhando e a gente prega, a gente toca bateria, e a gente lidera regiões, lidera ministérios de exceção, e trabalha, e isso, e pintura de igreja, e tudo mais. Se nós não vigiarmos, o que acontece? A gente vai entrando no modo automático. Só que o Senhor nos convida a essa noite a voltarmos ao primeiro amor. Aleluia! Aquele amor, aquela paixão por estar na igreja. Sabe? Aquele amor de vir para a igreja. Não vir somente porque você está escalado. Não vir somente porque você tem compromisso. Não. É vir porque você ama a Cristo. Quantos estão entendendo a mensagem dessa noite? Quantos estão entendendo que Deus está falando? É tempo de voltar ao primeiro amor. Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa linda que está no seu lado assim: meu irmão, vamos fazer o caminho de volta. Vamos voltar ao primeiro amor. Não é porque o nome está na escala, não é porque foi escalado, não é porque tem responsabilidade, é porque devemos amar aquilo que a gente faz para o Senhor. Precisamos amar estar aqui. Estar na casa de Deus não tem que ser um peso. Estar na casa de Deus não tem que ser um fardo, uma obrigação. Precisamos ter amor por aquilo que a gente faz, porque dessa maneira, como o Senhor vai dizer nos versículos à frente, o Senhor vai te recompensar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Aleluia! Essa é a mensagem que o Senhor diz para a igreja de Éfeso. Em seguida, ele vai direcionar a carta à igreja de Esmirna e diz: eu sei as tuas obras. Versículo 8: e ao anjo da igreja que está em Mirna escreve: isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, a tribulação e a pobreza. Abre parênteses, mas tu és rico. Fecha parênteses. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Repete comigo isso: ser fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano na segunda morte.
O Senhor conforta a igreja de Esmirna, que sofria tribulação, ok? Sofria tribulação e não tinha muitos recursos financeiros. Só que essa igreja, sendo uma igreja pobre financeiramente, ela guardava fé. Mesmo essa igreja não tendo muitos recursos e sofrendo tribulação, ela escolheu continuar fiel à palavra do Senhor. Tanto que o texto vai dizer, Jesus diz, porque vocês são pobres, né? Vocês sofreram tribulação e a pobreza, mas entre parênteses ele diz, mas vocês são ricos. Por quê? Porque a riqueza daquela igreja não era o saldo de conta bancária, mas era o quanto elas eram fiel à doutrina do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque o que determina o sucesso de uma igreja não é quantos dizimistas ela tem. O que determina o sucesso espiritual de uma igreja não é se ela está localizada na Zona Sul ou na Baixada Fluminense. O que determina o sucesso espiritual de uma igreja é o quanto ela valoriza a palavra e a mensagem de Jesus. Pode não ter dinheiro, pode não ter empresário, pode não ter membro que seja deputado, mas se tem pessoas que amam a mensagem da cruz, essa igreja é rica. Ele diz, mesmo sofrendo tribulação e parecendo pobreza, vocês permanecem fiel. E tem mais, vai ficar mais difícil ainda. Membros serão presos, sofrerão tentações, mas o que vai ser? Dar-te-ei a coroa da vida. Há uma recompensa para quem persevera até o final. Há uma recompensa para quem decide ser fiel. Irmãos, situação financeira não pode determinar o nosso relacionamento com Deus. Tem pessoa que tem dificuldade de servir a Deus quando está pobre, irmãos. Tem pessoa que tem dificuldade de servir a Deus, ou quando fica muito rico também, aí ele esquece de Jesus. Se eu fosse depender de ter dinheiro, de ser rico para servir a Deus, eu ia ser crente nunca acredito. Pobreza não pode determinar nossa fidelidade com Deus. Uma igreja que sofria perseguição e era pobre, mas decidiu ser fiel ao Senhor. E a recompensa para aquele que é fiel é galardão, coroa da vida. Quando recebe esta palavra, e a próxima carta é a igreja de Pérgamo. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: conheço as tuas obras, e onde habitas, que está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós e onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu os odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Pérgamo, irmãos, embora está localizada em um lugar de uma grande influência espiritual maligna, aonde o texto vai dizer que ela está localizada aonde habita o trono de Satanás. E esta igreja, além de sofrer por estar no meio de toda essa influência maligna, ainda há aqueles que se inclinam à idolatria. Porque tem pessoas que têm dificuldade de servir a Deus em ambientes hostis, em ambientes onde é pecaminoso. Eu lembro que no sábado, estávamos aqui ministrando, no sábado retrasado, sobre a Noé andava com Deus em um contexto, em uma realidade onde havia um declínio moral espiritual muito grande. Mas ele decidiu andar com Deus. Esta igreja estava localizada num lugar onde havia uma potestade espiritual, e nem todo mundo estava conseguindo lidar com aquilo. Porque existem pessoas, irmãos, que têm dificuldade, como o povo de Israel, dificuldade de manter a fidelidade e a adoração somente a Deus. E nos dias de hoje nós também vivemos isso. Porque eu sirvo a Deus, mas quando o negócio aperta, eu acho que esse
acender uma vela, acho que não custa nada. Você olha, tomar um banho, tomar banho de boa, banho de arruda. Pessoas que têm dificuldade de manter a fé firme. E Satanás, ele tem utilizado hoje da tecnologia, do conhecimento, da persuasão, para quê? Para ir influenciando pessoas nos ambientes. Mas aquele que decide ser fiel ao Senhor, ainda que esteja cercado de idolatria, ele adora somente a Deus dos céus. Daniel foi parar na Babilônia, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Um lugar cercado de idolatria. Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados à prova quando eles foram tentados a se prostrar à estátua que Nabucodonosor havia levantado. Olha, o que eu vejo eles pensando, imagino eu, exatamente assim: enquanto não for nos imposto nada, a gente vai vivendo. Mas o dia em que a minha fé é provada, eu preciso manifestar a minha fidelidade ao Senhor. E é nessa hora de provação que muitas vezes nós falhamos. Vocês vão ouvir o som da gaita, do pífano, e vocês vão ter que se prostrar. E quando os instrumentos começavam a tocar, uma multidão se dobrava, mas 3 jovens permaneciam de pé. Aleluia. Isso se chama posicionamento. E às vezes o que nos falta como cristão é posicionamento. Eu não compactuo com isso. Eu não me envolvo com isso, porque eu adoro somente ao Deus dos céus. Quantos entendem essa palavra? Aleluia. Agora nós vamos falar da igreja. Nós falamos de qual igreja agora? Pérgamo. E a próxima carta é a igreja de Tiatira, a partir do versículo 18. E ao anjo da igreja que está em Tiatira, isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o amor e o serviço, e a fé e a paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar aos meus servos, para que forniquem e comem os sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. E eis que porei uma cama sobre os que adulteram, e ele virá grande tribulação para os que não se arrependerem de suas obras. Embora essa igreja, irmãos, fosse ativamente prestada à caridade e a serviço social, essa igreja tinha um problema. Qual era? Ela era tolerante ao pecado e também à idolatria. Tanto que o exemplo que João vai dar aqui pela boca do Senhor é o exemplo de uma mulher do Antigo Testamento chamada Jezabel, que foi casada com Acabe, que todos aqui conhecem, que levou o povo à idolatria e à perversão. O que ele basicamente quer dizer aqui é que havia um espírito de Jezabel. Hoje em dia, irmãos, já conversei uma vez com o pastor Joey sobre isso, quando nós falamos sobre o espírito de Jezabel. Muitas pessoas fazem aplicações erradas com relação a Jezabel. Jezabel, ela foi esposa de Acabe, um dos reis de Israel. Jezabel introduziu a idolatria a Baal no meio do povo, perverteu o povo, perseguiu o profeta, matou o profeta. Então, muitas vezes, quando as pessoas fazem essa analogia, esse exemplo de Jezabel, o espírito de Jezabel é atribuído à prostituição, ou alguém muito sensual, um espírito de sensualidade. Só que Isabel era casada. Isabel ela era casada. E ela levava o povo a falsos ensinamentos, ou seja, a idolatria, pervertendo o povo, tirando o povo do caminho. Isabel é uma mulher extremamente articulada, inteligente, com poder de comunicação, de convencimento como ninguém. Só que esta mulher, com todo esse talento, era usada por Satanás. Ela conseguiu convencer juízes a condenarem à morte Nabote por negar a sua vinha ao seu esposo.
Então, quando a gente fala sobre o espírito de Jezabel na igreja, lógico que precisamos entender que não é um espírito encarnado, irmão. Quando a gente fala assim, há um espírito de Jezabel, não é um espírito encarnado, mas aquela possessão, aquela potestade que atuava sobre a vida dela, que muitas vezes tenta atuar dentro da igreja. E o exemplo que João dá aqui nesta carta para a igreja de Tiatira é que havia um espírito que ele compara como o espírito de Jezabel, convertendo o povo à idolatria e a ensinamentos errados. E ele pede para que a igreja se posicione com relação a isso. E é exatamente, irmãos, o que nós temos vivido no dia de hoje, 2025. A igreja do Senhor nunca foi tão bombardeada com falsos ensinamentos como nos dias de hoje. A igreja do Senhor nunca foi tão bombardeada com doutores que não entendem absolutamente nada de vida com Deus, querendo doutrinar a igreja do Senhor. E ele diz que a igreja se posicione com relação a isso. Por quê? O que a igreja de Tiatira, que é uma igreja ativa em caridade e serviço social, está enfrentando é o que? Falsos ensinamentos. Irmãos, e a palavra do Senhor é a espada da verdade. Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é por isso que a gente precisa se posicionar com falsos ensinamentos. A igreja do Senhor precisa se posicionar com falsos ensinamentos. E aqui na casa de oração, irmãos, nós temos esse cuidado com a palavra de Deus. Não podemos tolerar ensinamentos errados, aplicações erradas, muitas vezes de textos equivocados. Então eu não tenho que subir aqui neste altar, irmãos, e pregar aquilo que eu acho, pregar aquilo que eu acredito, pregar aquilo que está em literatura que foi escrita por outro, porque o homem é falho. E muitas vezes pessoas que têm formação teológica, mas não têm vida com Deus, não recebeu revelação e querem ensinar a igreja. E muitas vezes somos levados por quem não tem vida com Deus. Como estão entendendo essa palavra aqui, irmãos? Aleluia. Fala, papai. E muitas vezes é esse o significado do espírito de Jezabel, que muitas vezes habita no meio da igreja. E quando eu falo igreja, irmãos, não é especificamente a igreja casa de oração, mas a igreja do Senhor na face da terra. Aleluia. Jezabel perseguindo profetas, matando profetas. Por quê, irmãos? Hoje em dia, quando você vai para a internet, todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa da igreja, é ou não é? Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa de pastor. Todo mundo tem uma opinião sobre a Bíblia, opiniões pessoais. Ah, mas a Bíblia diz isso, mas eu não concordo. Tudo bem, a Bíblia não foi escrita, não é sua, é a palavra de Deus. Então, se é de Deus, eu cumpro aquilo que Deus quer. Aleluia. E vão ensinando a igreja. E existem coisas que fazem tão sentido, que chega uma hora que você fala assim, pensando bem, faz sentido, não é verdade? Que Deus não existe, que não precisa dízimo, que não precisa ir para a igreja todos os dias, que não precisa disso, não precisa daquilo. Falsos ensinamentos vão tirando Jesus devagarinho do lugar e vão o quê? Induzindo o povo a pecar, a trocar com o Senhor Jesus. Mas a igreja do Senhor precisa se posicionar. Fale para quem está do seu lado, posicione-se. Posicione-se. Nós estamos aqui com essas portas abertas, já é um posicionamento. Por que, pastor Miguel? Porque foi nos ensinado de que nós não teríamos direito a isso aqui. Foi pregado para nós que nós seremos condenados ao inferno pela nossa sexualidade. Mas o Senhor levantou um povo para dizer, não é isso que a Bíblia diz. Vamos estudar mais um pouquinho. A palavra do Senhor diz que há céu para mim, há família para mim, e eu também tenho o direito de acessar a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus não criou o céu e a sua igreja somente para os héteros. Há um plano perfeito também para nós. E estamos aqui com essas portas abertas, servindo ao Senhor, como pastor, gay, com o microfone na mão, já é um posicionamento de que foi nos ensinado coisas erradas.
Vou te receber esta palavra nessa noite. Amém. Glória a Deus. Posicione-se frente a ensinamentos errados. A quinta, a igreja de Sardes, capítulo 3 agora, por favor. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-se. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que hei de vir. A igreja de Sardes é a igreja que vivia de aparência. Tens nome de que está vivo, mas está morto. E nós passamos aqui um mês de julho, todo as quartas-feiras aprendendo sobre o quê? Corpo de Cristo. Vocês me deram não, gente? Aprendendo o quê? Corpo de Cristo. E cantando o quê? Corpo de família. E entendemos que igreja do Senhor é um corpo vivo, um organismo vivo, ok? Só que a repreensão do Senhor para essa igreja é que diz: eu conheço as tuas obras, não tenho me agradado. Por quê? Vocês são uma igreja que somente é aparente. Ou seja, são igrejas como nos dias de hoje, que tem nome de igreja, tem placa de igreja, tem CNPJ, mas já morreram espiritualmente. E o Senhor nos convida, como nos convidou durante todo o mês de julho, a sermos um corpo vivo. Igreja não é somente uma placa, igreja não é somente um CNPJ, somos um organismo vivo, somos o corpo de Cristo. Pode repetir comigo? Somos corpo de Cristo. Pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Uma igreja que vivia de aparência. E é exatamente o que nós temos visto hoje também. Igrejas maravilhosas, enormes, cheias com muitos membros, mas que já morreu espiritualmente. Mas louva a Deus, porque em Vila Velha, Glória da Vida, Glória a Deus. número 79, tem uma igreja que já passou por tanta coisa, mas não morre. Aleluia. Há 6 anos se mantém viva, em movimento, entra gente, sai gente, gente desvia, gente troca de religião, tem confusão, tem um monte de coisa, mas a igreja continua viva. Não é somente CNPJ, não é somente uma placa, mas somos um corpo vivo para a glória de Deus. Oh, glória! Vivos, diferente da igreja de Sardes, que só era aparência. E é exatamente isso que o Senhor conta conosco. E ele diz que aqueles que permanecem fiel até ele andarão comigo de branco. Eu não posso essa palavra aqui, irmão, nessa noite. Há uma recompensa para quem decide ser fiel ao Senhor. Há uma recompensa para quem decide resistir à pressão do mundo. Ele diz no mesmo versículo: aqueles que permanecer fiel andarão comigo de branco. Não adianta, aleluia, não importa o que você tem passado, o que você tem enfrentado, o que a igreja tem vivenciado. A igreja que decidir ser fiel ao Senhor dará as mãos a Jesus e entrarão pelas portas do céu vestidos de branco. Eu vou para, vai ter mais alguém comigo? Vai ter mais alguém comigo? Andaremos de branco com o Senhor. Oh, glória! E a 6ª carta, estamos caminhando para o final, porque são 7 cartas apenas. Ele escreve à igreja de Filadélfia. E até o texto principal que nós lemos diz assim, versículo 7 do capítulo 3. A igreja pode ler para mim, por favor? Pedir um pouquinho d'água? E 3, 1, 2, 3. E ao anjo. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, o que é verdadeiro, e o que é achado de abrir, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti
pouca força guardaste a minha palavra e não negaste. Irmãos, esse texto é lindo. Filadélfia é usada como uma igreja exemplo, de uma igreja fiel que guardava a palavra de Cristo. Passava por tribulações fortes, mas não parava. E é exatamente como nós, que enfrentamos muitas tribulações, que enfrentamos muitas lutas, mas não abandonamos a palavra de Deus. O que ele diz aqui: eu conheço as tuas obras, e mesmo tendo pouca força, muita força ou pouca força, irmão? Pouca força. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque existem momentos da nossa vida em que a gente realmente está sem força nenhuma para caminhar, para fazer a obra. É ou não é? Isso acontece comigo, irmãos, ou com mais alguém aqui. Só que o elogio que Jesus faz para a igreja de Filadélfia não é porque é uma igreja super crente, uma igreja super forte. Não, vocês passam por tribulações e vocês são fracos, vocês são vulneráveis, vocês têm fraqueza. Só que em meio à fraqueza de vocês, vocês guardam a minha palavra e não me abandonam. Fraqueza não pode ser pretexto para abandonar Jesus. Glória a Deus. Você pode repetir para cada lado? Sua fraqueza não pode ser pretexto para abandonar Jesus. A carne é fraca, né, pastor? É fraca. Mas o Senhor é o que te sustenta, porque ele diz na palavra que o meu poder, o poder de Deus não se aperfeiçoa no nosso forte. O poder de Deus se aperfeiçoa é na nossa fraqueza, na nossa vulnerabilidade. Sabe por quê? Porque aquele que deu a fraqueza, ele guarda a palavra, ele recebe galardão de Deus. E Deus diz para a igreja de Filadélfia: vocês são fracos e vulneráveis, mas a minha palavra está guardada dentro de vocês, e vocês não neguem o meu nome. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E por causa disso, eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Glória a Deus. Aquele que permanece fiel ao Senhor, mesmo em meio às suas vulnerabilidades, Jesus lhe concede acessos que ninguém pode impedir. Ele diz para essa igreja: vocês são fracos, mas vocês guardam a minha palavra e não abandonam o meu nome. E diante de vocês eu coloquei uma porta que ninguém pode fechar. Aquele que guarda a palavra e exerce a palavra, mesmo em momentos de fraqueza, tem acessos que ninguém pode bloquear. Há um acesso para você que decidiu guardar a palavra de Deus, mesmo com a carne gritando, mesmo com a carne pedindo, mesmo fraco, mesmo vulnerável, com vontade de parar, mas você guardou a palavra. E nessa noite Deus diz: diante de você eu coloco hoje uma porta que ninguém vai impedir a sua travessia. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Há uma porta aberta para nós. Aleluia. E a última carta, a sétima carta, que é a igreja de Laodiceia, versículo 7. E ao anjo da igreja que está... Perdão. Versículo 7 e 8, é isso? 14? Não, versículo 17 e 18, eu acho. Põe para mim, por favor. Versículo 17 e 18. Aleluia. Louvado seja Deus. Capítulo 3, versículo 17 e 18. Isso. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era uma igreja próspera. Estamos falando da sétima carta que ele escreve à igreja de Laodiceia. E eu faço aqui um contraponto à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre financeiramente, mas que o Senhor disse que ela espiritualmente era rica. A igreja de Laodiceia era uma igreja que era rica e estava enriquecendo financeiramente,
Mas espiritualmente, Jesus diz: vocês são cegos, pobres, miseráveis e nus. E desgraçados. Para você ver o nível de declínio espiritual. E há uns minutos atrás eu falei que o que determina o sucesso de uma igreja não é a questão financeira, não é se está na Zona Sul, na Baixada, se tem 10 mil membros que dizimam. O que determina o sucesso espiritual de uma igreja é o quanto ela é fiel ao Senhor. Esmirna era pobre e era fiel. Laodiceia era rica e não era fiel. E ele adverte essa igreja que ela precisa se arrepender. Igreja que declinava em meio à riqueza. E muitas vezes, irmãos, por que é importante nós termos esse conhecimento? Porque nós vemos hoje grandes templos. Templos maravilhosos. É claro, irmãos, não seremos hipócritas. Nós adoraríamos ter uma igreja enorme, um templo nosso, né, pastora? Nunca mais pagar aluguel, sabe? Olhar aquela galeria enorme com um monte de gente. Eu tocar bateria no aquário, com retorno, com acústico. Jéssica, 50 pedaleiras, assim embaixo. Seria maravilhoso! Mas não é isso que determina a saúde espiritual de uma igreja. O que determina é vida com Deus, é fidelidade. E eu louvo a Deus, como falei uns minutos atrás, que mesmo sejamos uma igreja pobre, aqui não falta a presença de Deus. Mesmo o templo sendo alugado na Baixada Fluminense, mas Jesus habita aqui. Riqueza não determina a presença de Deus. Não é a riqueza que determina a vida com Deus. Esmirna era uma igreja pobre, mas tinha um relacionamento com Deus. Laodiceia era uma igreja rica e vivia em declínio espiritual. E a palavra de Cristo para elas é: arrependa-se. Essa palavra, irmãos, que vem para nós, que eu conheço as tuas obras, no dia de hoje, desde que o Senhor colocou no meu coração, me confrontou muito esses dias, porque a cada dia nós precisamos aprender a ser igreja. A cada dia precisamos melhorar como igreja. Você pode ver que nós decorremos aqui 7 cartas escritas a igrejas diferentes. E para cada uma dessas cartas, Jesus tinha uma orientação e uma repreensão. Você pode ver que de todas as que nos chama a atenção, a qual Cristo fala e não diz, elogia e no final, como por exemplo, eu conheço as tuas obras, que é impecável, mas tenho algo contra ti. É a igreja de Filadélfia, que passava por tribulação e dificuldade, mas guardou a palavra de Deus. Se tem algo que precisamos extrair desta mensagem de hoje, que sejamos como a igreja de Filadélfia, que em meio à tribulação guardamos a palavra e não negamos o nome do Senhor. Só a gente nessa noite. Eles querem que eu vou para